Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estação Pimpolhos. Hoje é aula do dia 23, 24, 25 e 26 de fevereiro para o primeiro ano do ensino fundamental. Eu sou o Prof. Jean, vamos estudar! Estação Pimpolhos. Os materiais necessários para as aulas dessa semana são a apostila da semana 2, e aí quando vocês abrirem lá a apostila da semana 2, na segunda página, vai ter lá nos materiais necessários escrito apostila da semana 1. Foi um erro de digitação ali, então ignorem, é a apostila da semana 2 mesmo, tá? Lápis de escrever, borracha, lápis de cor, o alfabeto móvel e também a régua, mas a régua é opcional só para deixar os traços mais bonitos. Antes de falar das atividades propriamente ditas, vou falar como que eu organizei a apostila para vocês, pais, entenderem melhor e também conseguir ajudar os filhos de vocês. Então, lá na apostila vai ser separada por dia de semana e também por disciplinas. Então, vai ter aula da terça, quarta, quinta e sexta-feira. Da segunda-feira não tem aula, porque eles têm hora atividade. Então, eles têm educação física, artes, inglês e literatura na segunda-feira. Então, minhas atividades nunca vão estar no dia de segunda-feira. Na terça-feira, eles têm matemática e língua portuguesa. 2 aulas de matemática, 2 aulas de língua portuguesa. Quarta-feira acontece a mesma coisa com história e geografia, 2 aulas de cada uma. Na quinta-feira, eles têm educação física e ensino religioso, as 2 primeiras aulas. E aí as 2 últimas é de matemática, então vou mandar a atividade para quinta-feira também. E na sexta-feira, eles têm uma aula de língua portuguesa e 3 aulas de ciências. Aí o que eu pensei? Cada aula eu mando uma atividade. Então, de matemática, na terça-feira, por exemplo, vai ter 2 atividades de matemática, 2 atividades de língua portuguesa. Na quarta, 2 de história, 2 de geografia. Na quinta, 2 de matemática. Na sexta, uma de língua portuguesa e 3 de ciências. Tá? Então, quando vocês forem fazer as atividades com eles, se vocês quiserem fazer por dia, então vai ficar essa organização, tá bom? Mas aí vocês organizam melhor aí na casa de vocês como que vocês querem fazer as atividades. Para a primeira atividade, nós temos esse quadro de número até o número 20 e está escrito assim no enunciado: completa a sequência de números no quadro abaixo. A criança tem que preencher os números que estão faltando aí nesse quadro. Ai, prof, meu filho só sabe até o número 10, não sabe do 11 para frente. Ok, pede para ele fazer até onde ele sabe. Prof, meu filho não sabe número nenhum. Pede para ele fazer o máximo que ele conseguir. Se ele não souber nada, nada, nada mesmo, deixa em branco. Mas eu acho bem impossível que eles não saibam nada ainda. Tá? Então, deixem a criança fazer. Não peguem lá na mão dela para ela escrever. Deixa que ela escreva. Eu quero também analisar ali como que está a coordenação motora deles, tá bom? E se eles não souberem, aí você tenta conversar, sempre levando a criança para uma resposta, nunca dando a resposta para ela. Na atividade 2, nós temos aqui esses 6 quadrados e está escrito assim: complete o desenho com as quantidades escritas no quadradinho do lado. Depois, pinte todos os desenhos. Então, aqui nós vamos trabalhar a questão de quantidades com relação ao número e também vamos trabalhar a coordenação motora fina, que é a questão de pintar os desenhos. Então, olha só, no primeiro quadrado aqui nós temos o número 8 no quadradinho e tem 3 triângulos desenhados. A criança vai completar até chegar em 8 quantidades de triângulo. No segundo quadradinho tem 6, ela vai desenhar 6 quadradinhos até chegar vai desenhar 6 até conseguir completar a quantidade, né? No terceiro, tá 0. Então, aí você conversa com a criança o que representa o 0, né? Fala para eles que o 0 representa um conjunto vazio, que o 0 representa quantidade nenhuma, tá? Porque é importante a criança entender o 0 como um número, tá? Como um número, não só como um algarismo. O 0 ele representa uma quantidade. Qual quantidade? Nenhuma. Tá? É importante que a criança saiba disso. Aí nós temos 9 losangos ali para a criança completar. Aí onde tem ali 3 que está vazio, aí é 3 coisas que a criança quiser desenhar, tá bom? Lembrando que tem que ser o mesmo desenho. Então, vou fazer 3 estrelinhas. Então, a criança desenha 3 estrelinhas, 3 coraçõezinhos, ok. Vamos evitar, nesse primeiro momento, dela desenhar 3 coisas diferentes. Por exemplo, 3 quadrados, um quadrado, um triângulo e um círculo.
para completar ali. Vamos tentar focar numa coisa só, para ela entender o que é um conjunto, tá bom? E ali onde tem 12 círculos, ela tem que completar ali que só temos 3. Na atividade 3, nós temos esse quadro de letras e está escrito assim no enunciado. No quadro abaixo, pinte as vogais de azul e as consoantes de amarelo. Aí, se você não lembra o que é vogal, o que é consoante, ou se o filho de vocês não sabem, eu vou explicar aqui. Vai dizer assim para a criança, ó, que as vogais são 5 e elas são as letras que a gente fala sem encostar o nosso lábio um no outro. E também sem vibrar nada lá dentro da boca. Não vibra, não encosta a língua no dente, a língua não se mexe sozinha e não sai da garganta o som, ele sai só da boca, bem seco. Então, ó, A, E, I, O e U. Essas são as vogais. E as consoantes, elas vão ou encostar a língua no dente, ou um lábio vai encostar no outro, ou vai fazer uma vibração ou de língua ou de garganta. Então, por exemplo, B encosta um lábio no outro. C, ele encosta a nossa língua ali no céu da boca. C. O D também encosta a língua no céu da boca. F encosta os nossos lábios. E assim sucessivamente. Então, essas são as consoantes. Então, só relembrando, vogais A, E, I, O, U, as consoantes são as outras. É importante que você pegue nesse momento o alfabeto móvel, monte com a criança o alfabeto, e aí você retira as vogais para ela perceber quais são elas, e aí ela vai pintando. Ela pode olhar ali no alfabeto móvel sem problema nenhum. Olha ali, o A, vamos achar todas as letras A que tem aqui. E aí vai pintar. Beleza? Na atividade 4, nós temos essa imagem aqui, ó. Nós temos as vogais ali, que a gente trabalhou na atividade de cima. Então, você pode ver que as atividades são sempre interligadas, né? Então, trabalhamos vogais e consoantes, agora vamos especificar as vogais. E aí nós temos alguns animais ali do lado. Temos a onça, iguana, urubu, elefante e aranha. Eu trouxe uns animais mais exóticos, diferentes, para não ficar naquele de A de abelha, né? E de, sei lá, eu ia sempre de elefante, né? Eu podia ter trazido um esquilo, mas eu pensei no elefante mesmo. Então, eu trouxe alguns outros animais para não ficar na mesmice de sempre. Então, o que a criança tem que fazer aqui? Do lado dos animais, nós temos consoantes de uma palavra. E aí nós temos espaços para preencher somente com vogais. Então, ali na onça, nós temos o N e o cedilha. Mas tem um espaço antes do N e um espaço depois do cedilha. O que você vai fazer aqui com a criança? Pega o alfabeto móvel, monta essas palavras ali com as consoantes. Então, por exemplo, onça, pega o N e pega o C, porque dificilmente vai ter um cedilha, né, no alfabeto móvel. Mas aí você pega ali o C ou o cedilha, e aí você vai pegar todas as vogais, vai deixar separado para a criança ver. E aí você vai fazer esse som com a criança. Então, por exemplo, na palavra onça, você vai pegar a letra A e vai dizer, vamos ver se o A se encaixa aqui no som de onça. O som de A é A. O A, vamos ver se dá de pôr o A na frente da palavra onça. Ança. Ança é o mesmo som que onça? A criança vai dizer que não, né? Espera-se que ela diga que não. Aí vai para a próxima letra, letra E. Vamos lá. Ença. Deu certo? Não deu. E assim você vai fazendo até chegar no O de onça. E aí a criança vai pôr a letra O ali no começo. No final, a mesma coisa. Termina com Sa. Vamos ver se a letra A encaixa nesse som do Sa. E assim você vai fazendo. É importante que você abra bem a boca na hora de falar, tá bom? Não tenha vergonha de abrir a boca na frente do seu filho nessa hora, ó. A, E, I, O, U. Esse exercício vai fazendo a nossa boca ir fechando aos poucos. Tenta fazer aí porque você vai perceber. Fez ali a criança coloca as letras que faltaram. Terminou todas as palavras, você pode pegar, por isso precisa régua agora, se quiser, e vai ligar. E qual que é a letra que começou essa palavra? Então, por exemplo, a onça começou com a letra O. Então, eu vou ligar ali o símbolo da onça lá na letra O. E assim vou fazendo com todos os outros animais. Todas as aulas que a gente viu até agora foram da terça-feira, que eram aulas de matemática, duas, e duas de português, né, de língua portuguesa.
Agora nós vamos para as aulas de quarta-feira, que é História e Geografia. 2 atividades de História, 2 de Geografia. E vocês vão perceber também que às vezes eu vou trazer atividades que vão contemplar mais de uma disciplina. Às vezes eu trago, sei lá, português e história na mesma disciplina, na mesma atividade. Às vezes pode ser matemática e geografia, ok? Então vamos lá. Atividade 5 diz assim: converse com um adulto da sua casa sobre os eventos da sua vida e complete a linha do tempo. Provavelmente a criança vai conversar com um adulto que ela esteja fazendo atividade com ela, que são vocês que estão assistindo. E então vocês vão conversar com a criança, vão falar. Quando que a criança nasceu? Então aqui nós temos imagens para completar a linha do tempo. Então, nasci. O que que é nascer? Quando a criança nasceu, que ano que ela nasceu? Você vai completar ali com ela. Aí você escreve esse número em um papelzinho e pede para a criança copiar dentro desse quadradinho ali, tá bom? Nasci, tal ano, coloca ali. Caminhei. Quando que foi? Ah, foi no mesmo ano que eu nasci? Coloca ali. Foi um ano depois? Coloca ali no caminhei. Parei de usar fralda. Quando que foi? No mesmo ano que eu caminhei? No mesmo ano que eu nasci? Nunca usei fralda? Se nunca usou fralda, coloca no mesmo ano que nasceu, tá bom? Foi 2 anos depois que eu caminhei, 2 anos depois que eu nasci, um ano depois, coloca ali sempre pensando nessa sequência temporal. Comecei na escola. Quando que a criança veio para a escola a primeira vez? Tá? Obviamente, a criança começou na escola em 2019, né? 2019 ela foi para o infantil 4, 2020 o infantil 5 e esse ano, 2021, para o primeiro ano. Então, você vai pôr ali o ano para a criança. E aí eu já deixei ali uma dica que é entrei no primeiro ano B, que é em 2021, né? Que é esse ano que nós estamos agora. A atividade 6 é muito parecida com a atividade 5, só que agora nós vamos falar de outra pessoa. Então, o enunciado é o seguinte: escolha um adulto na sua casa e peça que ele lhe conte os eventos da vida dele. E depois faça a linha do tempo da pessoa que você escolheu. Vamos supor que a criança não quis que seja você que está fazendo a atividade. Ela escolheu um avó, escolheu um vizinho, alguém assim. E ela vai fazer essa pesquisa. E ela vai perguntar, quando que você nasceu? Então a pessoa vai pôr lá, vamos dizer que a pessoa nasceu em 1980, vai pôr lá, nasceu em 1980. Aí é importante que você esteja junto com a criança para fazer essa pesquisa para você anotar os dados, né? Quando que essa pessoa começou na escola? Vai anotar ali. Quando que essa pessoa formou-se na escola? Aí esse formou-se na escola pode ser tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio, quanto no ensino superior. Pega ali a última graduação da pessoa e escreve. Ah, a pessoa só tem até a 8ª série, então é ensino fundamental. A pessoa terminou o 3º ano, né? Então faz lá quando que ela se formou no ensino médio. Fez faculdade, então quando que ela se formou no ensino superior. Quando que essa pessoa conseguiu o primeiro emprego? Tá? Vai ter gente que conseguiu o primeiro emprego antes de se formar na faculdade ou antes de terminar o ensino médio. Pode acontecer, né? E vai colocar ali o ano. E aí teve o primeiro filho. Então é importante que você peça para a criança falar com alguém que já teve filho, tá bom? E pode ser também que essa pessoa teve o primeiro filho antes, às vezes, de se formar ainda na escola, ou antes de conseguir o primeiro emprego. Tá? Isso não é uma coisa incomum. Então, só anota esses dados e pede para a criança colocar ali. Mas lembrando, quem tem que fazer essa entrevista, quem tem que fazer essas perguntas, né, para outra pessoa, é a criança. A pessoa vai contar sobre a vida para a criança anotando os eventos da vida dessa pessoa. Na atividade 7, nós começamos aí a aula de geografia. A atividade 7 é um pouquinho mais complexa, tá? E parece que é matemática, porque nós temos ali quadrados, círculos, triângulos, mas ela é uma atividade de geografia necessariamente, tá bom? Então vamos lá. Na número 7 diz assim: pinte conforme se pede. Então tá ali, pinte de azul o quadrado que está atrás do círculo. Então a criança vai ter que achar os círculos e vai ter que pintar onde que tem um quadrado atrás de um círculo. A criança acha e vai pintar de azul esse quadrado. Há uma coisa que eu não falei até agora, é importante que a criança
procure o lápis de cor, tá? Para ela saber, então você tem que pegar, você vai falar assim, você tem que pegar o lápis de cor azul, a criança que vai achar, você não entrega para ela, ok? Parece uma bobeirinha, mas é necessário, tá bom? Letra B, pinte o círculo que está atrás do triângulo de cor de rosa. Então vai ter um triângulo e o círculo que está atrás desse triângulo vai pintar de cor de rosa. Pinte os triângulos de verde. Então vai pintar todos os triângulos ali da cor verde. Pinte o círculo maior de vermelho. Pinta ali. Pinte o quadrado que está na frente do triângulo de alaranjado. Então vai pegar e vai achar o quadrado e vai pintar ele de alaranjado. É importante também essa atividade, ela vai ajudar bastante na interpretação de textos, né? Porque são duas informações, para a criança é muito difícil entender essas duas informações. Então você vai ajudar ela a fazer esse entendimento, tá bom? Porque quando fala assim, pinte de azul o quadrado que está atrás do círculo. Então eu já trouxe quadrado e círculo e já trouxe a cor azul, já são 3 informações para ela assimilar, ok? Vamos para a próxima. A atividade 8 diz assim: pinte somente as formas geométricas que estão na parte de cima. Então nós temos aqui círculo, triângulo, quadrado, quadrado, círculo, triângulo. A criança vai ter que olhar e vai pintar somente as que estão na parte de cima. Tá? Ela não pode pintar nenhuma da parte de baixo, é só as da parte de cima. Okay? E é importante que você peça para ela dizer quais são essas formas geométricas, tanto nessa atividade quanto na atividade 7. O que é isso aqui? É um quadrado. Ok. Esse triângulo, círculo. Ok? A atividade 9 diz o seguinte: peça para um adulto a idade dele. Escreva esse número dentro do quadrado. Depois pinte somente os algarismos que formam este número. Então vamos dizer que a criança fez essa atividade comigo. Eu tenho 30 anos. Então a criança vai escrever ali o número 30 com a ajuda do adulto, né? O adulto vai escreve num papelzinho à parte e a criança vai lá e faz o 30, o 13 e o 0. E aí ela vai pintar os algarismos que formam esse número, que é o algarismo 3 e o algarismo 0. É importantíssimo que você não fale o número 3 e o número 0, tá? Porque número é uma coisa, algarismo é outra. Algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando a gente está falando dele de puro e cru. Quando a gente está se referindo a alguma coisa como quantidade, aí ele se torna número. Então, por exemplo, o algarismo 1 não representa nenhuma quantidade, sozinho. Mas o número 1 representa a quantidade de uma coisa. Tá? Então é importante fazer essa diferenciação, certo? Na atividade 10, é bem facinho. A criança vai relacionar o número que está à esquerda, e lembra que aqui é número, daí não é algarismo, porque ele está representando uma quantidade. Então, o número da esquerda com a quantidade da direita. Então, a criança vai contar e vai achar onde que tem 5 hexágonos. O nome dessa figura geométrica aí é hexágono, porque ela tem 6 lados. Então, onde que tem 5 hexágonos? Aqui, então vai ligar, tá? Que pode usar a régua também para ficar mais reto, ou pode só a criança ligar um pontinho no outro. E assim sucessivamente até terminar ali todos os números. A atividade 11 já é de sexta-feira, né? Então nós temos as últimas 4 atividades da apostila. O vídeo está ficando comprido, mas é fundamental que vocês assistam aí para conseguir fazer junto com a criança. Então vamos lá. Faça o tracejado somente das vogais. Então aqui reforçando novamente o conceito de vogal. A, E, I, O, U. Ok? Então a criança vai achar essas vogais aí, ela vai fazer o tracejado com o lápis de escrever somente das vogais. Então as outras letras ela não pode fazer nada, só nas vogais. A, E, I, O e também a letra U. Ok? A atividade 12 já é uma atividade de ciências, e aí é uma atividade meio que interdisciplinar, porque nós vamos trabalhar a lateralidade lá da geografia e da educação física, e vamos trabalhar as partes do corpo também da educação física, mas da ciência. Então vamos lá. Vamos pintar, tipo a criança assim, pintar de vermelho a mão direita. Então qual que é a mão direita, prof? A mão que eu estou olhando é a minha mão direita? Não. Você tem que pensar com relação ao boneco, tá? Você que está na frente da tela, a sua mão direita é a mão
essa mão aqui, ó, porque eu fiz um risquinho agora aqui na tela. Essa é a sua mão direita. Mas a mão do boneco não é a mão direita. Ela é essa mão aqui, ó. Então, a criança vai circular de vermelho a mão direita. De azul, ela vai circular o pé esquerdo. De novo, você tem que pensar qual é o pé esquerdo do boneco. De verde, a orelha direita. Então, a criança, de novo, qual é o direito? E onde que é a orelha? Parece uma coisa simples para nós, mas algumas crianças podem ter dificuldade de saber onde é que é a orelha, o que é pé, o que é mão. E de cor de rosa, a axila esquerda, ou sovaco, né? O famoso sovaco. Onde que está a axila esquerda do boneco? E é essa a atividade. Atividade 13, parecida com aquela anterior, só que agora focando mais no rosto. Então, só que agora tem uma charadinha aqui. Então, vamos lá. Circule de amarelo aquilo que usamos para falar e comer. Então, a criança tem que pensar, o que a gente usa para falar e comer? Nessa imagem, o que tem? É a sobrancelha, é o cabelo, é a orelha, é o nariz, a boca, o olho? Então, a criança vai pensar e vai circular de amarelo. Circule de preto aquilo que usamos para escutar. Ali na apostila tem um erro também, que está assim, ó, circule de preto aquilo que usamos para azul escutar. Risquem a palavra azul, porque ela não existe ali, tá bom? Então, circule de preto o que usamos para escutar. Circule de marrom o que usamos para cheirar. A criança vai circular marrom ali. E circule de cor de rosa a axila sovaco esquerda. Ah, pessoal, aqui eu acabei de ver que eu esqueci de apagar essa parte. Então, a letra H não existe. Pode riscar ali da atividade 13, ok? Atividade 14. E a última. Complete com as vogais e escreva o nome das partes do corpo. Aqui nós já temos outra interdisciplinaridade. Português com ciências e também com educação física, que também fala sobre partes do corpo. Então, temos as setinhas apontando aí, as linhas apontando. E nós temos aquela atividade parecida com a da onça, lá, da aranha e dos animais. Então, os espaços é para preencher somente com vogais e as consoantes já estão ali. Você vai fazer a mesma coisa. Pega o alfabeto móvel, monta as palavras ali com as consoantes, deixa os espaços para as vogais, deixa as vogais disponíveis para a criança e aí você vai fazendo o som com ela, tá bom? Na palavra queixo, que temos uma especificidade ali, na palavra queixo nós vamos ter a vogal U e a vogal E. Porque ela vai fazer o U, ela vai fazer a função de uma semivogal, porque ela sempre vai estar junto com o Q. Então, nessa parte é importante você falar para a criança assim. Quando tem a letra Q, a letra U vai estar sempre junto. Elas sempre são grudadinhas. A letra U é a melhor amiga da letra Q. Então, elas sempre vão estar juntas. E assim a criança vai assimilar que quando tiver um Q, já tem que ter um U junto, tá bom? E assim é só completar as atividades. Então, vocês vão devolver as apostilas na próxima data de retirada, que provavelmente é lá na sexta-feira, dia 26 de fevereiro. E qualquer dúvida, vocês podem chamar o professor no WhatsApp, que no caso sou eu mesmo, tá? Tanto no privado, no chat privado, quanto no grupo. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Ele ficou bem longo, mas as explicações são necessárias, porque vocês, a grande maioria, pelo menos, não tem a formação de professor, e alguns pontos da didática ali são necessários serem falados para que vocês consigam conduzir da melhor forma possível em casa. Curta o vídeo se você gostou, se inscreve no canal, que toda vez que eu mando um vídeo você já recebe ali, ativa o sininho aí para as notificações chegarem. Até a próxima, tchau! Estação